No último vídeo, vimos como que a gente consegue criar um projeto Spring Boot dentro do Kotlin e a gente começou a dar uma sondada de como que funciona o Spring Boot na prática. A gente viu que ele funciona bastante através das anotações e a gente chegou até a ver uma anotação no último vídeo, que é o Spring Boot Application. Sendo assim, nesse vídeo nós vamos conversar como que a gente consegue deixar o nosso projeto Spring Boot organizado para a gente já começar com o pé direito, né, o nosso projeto, deixando ele bonitinho, organizado em pastas, em pacotes, né? E a gente também vai conhecer mais uma anotação, porque a gente vai fazer hoje o nosso primeiro serviço dentro do Spring Boot, o serviço do Hello World, para a gente justamente não cair na maldição do Hello World. Aliás, comenta aí no vídeo se você conhece a maldição do Hello World. Mas antes de seguirmos para o conteúdo, já deixa seu like aí no vídeo e se inscreve aí no canal, que isso ajuda pra caramba o canal a crescer, beleza? Seguindo para o conteúdo, existem duas formas que a gente pode organizar o nosso projeto Spring Boot dentro do Kotlin, de maneira que fique organizada. A primeira delas seria por camada, onde a gente separaria ali pela controller, pela repository, configuration, service, etc. A gente teria mais por camadas de do projeto em si, né? E não por regras específicas, que nem a segunda opção, onde seria por regras de negócio. Então, por exemplo, se eu tenho lá algo no meu sistema que lide com produto, a gente teria, por exemplo, um pacote produto, e aí product controller, produto service, produto repository, etc, etc. Ou então, por exemplo, para compra, para usuário service, usuário controller, dentro de um pacote usuário, né? Então, existem essas duas formas, opção, basicamente. Porém, eu fiz uma escolha para a gente seguir nos nossos vídeos, né? Nós vamos seguir a primeira opção, a gente vai fazer uma separação por camada, né? Mas que camadas que nós vamos ter em nosso projeto, né? O que é uma controller, o que é uma repository, o que é um configuration, né? Existe uma anotação dentro do Spring Boot chamada controller, e o que ela exatamente faz, o que ela é? Basicamente, ela é quem lida com a requisição, é ela que vai receber a requisição do usuário quando ele fizer uma requisição, seja pelo browser, seja pelo postman da vida, seja pela web, seja pelo mobile, e etc. A controller é quem vai receber essas requisições. E existe uma anotação lá no Spring Boot que a gente coloca lá no início da classe, que basicamente vai dizer que aquela classe é uma controller. Aquela classe vai receber requisições. E é basicamente para isso que serve a controller. Ela faz a transformação do body, né? Quando o serviço está passando um JSON, né? Ele recebe esse JSON e transforma num objeto Kotlin. Ou, por exemplo, quando a gente está passando até mesmo na URL ali, né, interrogação, e aí a chave valor, né, dos parâmetros, a gente também consegue fazer esse parseamento lá dentro do Kotlin, né, com o Spring Boot. E ele também prepara o retorno, né? Pô, recebeu a requisição, a controller, o que ele vai responder através da requisição, né? Basicamente é a controller que vai devolver essa resposta, beleza? A gente também tem a service. É uma anotação também dentro do Kotlin. Reparem que todas elas vão ser uma anotação dentro do Kotlin, lá com o Spring Boot. E basicamente a service é a que faz a ligação entre a controller e a repository, né? Ou seja, então a controller ela vai chamar a service, e é ali na service que a gente vai colocar as nossas regras de negócio. A gente não vai colocar nossas regras de negócio na controller. A controller, lembra? A gente sempre vai manter uma responsabilidade única para as classes. Então, se a controller ela lida com a requisição, ela faz a transformação do body para um objeto Kotlin, ele responde lá a requisição. Se ele faz isso, a gente só vai deixar a controller fazer isso. A gente não vai dar mais responsabilidades para ela. Outras responsabilidades farão parte da service. A service que irá ter essa regra de negócio mais presente. É ela que vai fazer as validações, é ela que vai fazer o insert lá no banco, se comunicando ali, né, com a repository. E aí já entrando, o que é uma repository, né? Repository também é uma outra anotação do Spring Boot, que basicamente é a camada de comunicação com o banco de dados. Hoje é muito difícil a gente não conhecer uma aplicação que não tenha um banco de dados. A maioria das aplicações, a maioria dos sistemas precisam ter essa comunicação para salvar dados num banco de dados. Sendo assim,
É lá na camada repository que tem todo esse encapsulamento dessa regra de select, de insert, de update. Então nada de select, update, insert numa service ou numa controller. É sempre dentro de uma repository. E a gente vai ver que tem alguns mecanismos muito mágicos quando a gente está falando de Spring Boot e essa parte de comunicação com o banco de dados. A gente não vai precisar escrever SQL, né, que é a principal linguagem, né, quando a gente está falando de banco de dados relacionais, né. Beleza, a gente falou da repository e também temos a entity. O que é a entity? A entity basicamente vai estar diretamente em contato, em relação ali com a repository, porque basicamente a entity vai fazer a parte de mapeamento do banco de dados, né. O banco de dados tem suas tabelas, cada tabela tem seus atributos, tem seus campos, e a gente vai, dentro da entity, fazer esses mapeamentos de cada tabela dentro do Kotlin. Fazendo esse mapeamento, colocando as relações que as tabelas têm dentro desse mapeamento, e aí a gente vai perceber que a gente consegue fazer algumas mágicas com Spring Data justamente por conta desse trabalho aí de mapeamento, que é ORM, né, a sigla, né? Sendo assim, a gente vai criar esses 4 pacotes como base. Não quer dizer que vão ser somente esses 4 pacotes. Coloquei aqui em cinza algumas outras opções que a gente pode acabar estendendo em nosso projeto quando a gente for evoluindo com o código. Então pode ser que a gente, em algum determinado momento, a gente pense, seria legal a gente ter um pacote úteis, onde a gente vai colocar coisas úteis, utilidades, que podem ser utilizadas em diversos lugares, né? A gente também pode ter, por exemplo, um pacote model, onde a gente vai colocar nossos objetos que vão ser recebidos de controller, ou qual que vai ser o nosso retorno. A partir do nosso controller lá, recebeu a requisição, qual que é a resposta? A gente poderia, às vezes, criar um DTO para isso, né? Um Data Transfer Object, e aí a gente colocaria dentro da model. Ou, por exemplo, uma config, onde, por exemplo, a gente faria alguma configuração necessária para o projeto, como, por exemplo, Web Security, caso a gente evolua o nosso projeto para trabalhar com autenticação e autorização, por exemplo. Então, a gente é uma base, né? A gente vai começar o nosso projeto com Controller, Service, Repository e Entity, e a gente pode acabar estendendo para outros pacotes. Irei aqui abrir o nosso projeto Kotlin, lista de compras YouTube, e da mesma forma que a gente deixou no último vídeo, irei já criar aqui nossos 4 pacotes. Pacote Controller, pacote Repository, pacote Service e pacote Entity. Agora nós iremos criar o nosso primeiro serviço aqui dentro do Spring Boot. A gente vai criar lá o nosso primeiro Hello World justamente para a gente não cair na maldição do Hello World, né? Vamos evitar isso para essa playlist dar certo, ter bastante sucesso em nossos aprendizados, temendo aí, né, a maldição do Hello World. Enfim. E aí, aqui dentro do nosso pacote controller, nós vamos criar a nossa primeira controller. Então, iremos clicar aqui com o botão direito em controller, iremos vir aqui em New Kotlin Class File. E aqui nós vamos criar uma classe chamada Starter Controller, né? A gente irá ter o costume de sempre colocar o nome da classe, né, antes e o que ela é, né? Então, ela é uma controller. Então, eu vou colocar Starter porque vai ser nosso primeiro controller e tal. Poderia ser primeira controller. Vamos colocar primeira controller. Acredito que vai ficar melhor. E vamos aqui criar a nossa primeira controller. A gente viu que o Kotlin funciona muito pelas anotações, e aqui não vai ser diferente. O que primeira controller é, né? Como primeira controller é uma controller. Logo, dentro do Spring Boot, a gente também tem aqui a nossa anotação controller, para o Spring Boot entender que isso aqui vai ser uma controller. A gente tem também aqui um cara chamado Request Mapping. E o que ele serve? Basicamente, como que a partir de uma requisição HTTP ele irá reconhecer que essa primeira controller deverá ser chamada, né? Então, por exemplo, quando a gente está fazendo localhost 8080, a gente está caindo lá na base do projeto, né? Mas e se eu fizer localhost 8080, primeira barra hello world? Como que eu vou fazer com que essa primeira hello world
caia nessa controller e chame o nosso serviço Hello World, a nossa função Hello World. O Request Mapping ele serve para isso. Então aqui a gente vai colocar dentro dos parênteses qual que vai ser o caminho aqui, né? Então vou colocar aqui primeira, poderia ser qualquer coisa, poderia ser starter. E aqui dentro a gente irá criar uma função Hello World, que basicamente será responsável por retornar uma string aí pra gente com a frase Hello World. Então aqui, ó, vamos dar um return, e aí para a gente responder o serviço, né, receber uma requisição, receber o Hello World aqui, né, a requisição do Hello World. Como que ele irá responder para o front um Hello World, né? Como que ele irá responder para o browser um Hello World? Basicamente a gente tem aqui uma classe chamada ResponseEntity, que basicamente é uma entidade ali para a gente falar qual que vai ser o retorno aqui dessa nossa função, né? E aqui a gente vai responder com OK, né? A gente pode colocar, por exemplo, um bad request, caso tenha algum erro de requisição, mas aqui a gente vai responder simplesmente com OK, deu tudo certo na tua requisição. E qual que vai ser o body? O body vai ser de Hello World. Ele está reclamando aqui qual que é o retorno dessa função, né? A gente não está retornando nada, então por isso que ele está reclamando. E aqui a gente vai aceitar a mudança aqui, né? Um Alt Enter, a gente vai aceitar a mudança que ele está sugerindo. Essa função, na verdade, ela não retorna nada. Ela retorna ResponseEntity do tipo string, beleza? Mais uma coisa que a gente está esquecendo antes da gente testar. Aqui dentro, aqui em cima da nossa função Hello World, a gente também precisa colocar uma anotação. A gente também precisa fazer um mapeamento, né? Tipo, como que barra primeira barra Hello World irá cair dentro da minha função Hello World, né? A gente não tem esse mapeamento ainda. E para isso, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe nos próximos vídeos, mas a gente tem aqui o Get Mapping, que basicamente irá fazer parte desse mapeamento. Então aqui, se eu colocar aqui dentro do Get Mapping, Hello-World, basicamente ele, quando eu chamar localhost porta 8080 barra primeira barra Hello World, ele irá responder com Hello World. Vamos fazer esse teste? Então vamos executar aqui o compras application. Estamos executando aqui o nosso serviço. E aí, basicamente, se eu vier aqui em localhost 8080 barra primeira barra Hello World, ele responde aqui pra gente a nossa resposta que a gente pediu lá dentro do projeto. E está feito o nosso Hello World aqui dentro do Spring Boot. E a gente não irá ser mais amaldiçoado. E a gente terá sucesso em nossos aprendizados aqui dentro dessa playlist. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já deixa seu like, se inscreve aí no canal. E também não se esqueça, compartilha aí com um amigo que está aprendendo programação, que está aprendendo ali Spring Boot, ou que está mesmo aprendendo Kotlin. Eu tenho certeza que esse vídeo ele vai ser de grande valor para essa pessoa. A gente se vê no próximo vídeo.